Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte sobre o jogo do Flamengo que vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Vai falar sobre a escalação do Flamengo, que tem uma mudança aí surpreendente que o Tite fez no Mengão. Então assista até o final e não perca nada sobre esse vídeo aí. Então fica agora aí com a reação. Veio com força no rubro-negro para essa partida, ainda mais no Maracanã, jogando diante da sua torcida. A Letícia Marques, que acompanha o dia a dia do Flamengo, repórter aqui do GE. Globo, tem informações, participa com a gente. Letícia, boa tarde para você. Não tá nada tranquilo, não estão, né? Nada tranquilo esses últimos dias na cobertura do rubro-negro, porque o torcedor tá querendo muito mais do que vem apresentando, né? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando, né? O Tá na Área, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Exatamente, né? Você já detalhou muito bem o dia muito movimentado no Flamengo. Na verdade, os últimos dias estão muito movimentados no Flamengo, mas amanhã dessa sexta-feira é, de fato, ponto fora da curva, mais um dia de protesto no Ninho do Urubu. Lembrando que o Flamengo, quando desembarcou após a derrota para o Palestino no meio da semana, desembarcou com um pequeno protesto no aeroporto. E agora, nessa sexta-feira, antes do treinamento, os jogadores foram recepcionados com alguns torcedores lá na porta do Ninho do Urubu para fazer protestos. E o protesto era justamente pedindo a saída do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, a saída do Rodolfo Landim, presidente do clube, e também a saída do Tite, que é o treinador. E o Flamengo fez essa atividade logo depois, né? Essas imagens aí que estão rodando aconteceram por volta das 8 horas da manhã, mais ou menos. A apresentação do Flamengo estava marcada para as 9, quando os atletas estavam começando a chegar, né, um pouco perto desse horário, que começou essa movimentação. O Vinha ouviu os torcedores, o Arrascaeta também, né, passaram ali com o carro e aí os torcedores foram ali em cima e fizeram protestos. Quem passou ileso foi o Dela Cruz, assim como também passou ileso no protesto feito no aeroporto. Camila, agora falando, né, depois desse protesto, o time foi treinar no Ninho do Urubu, teve a última atividade antes de enfrentar o Corinthians e o Tite esqueletou o time de uma forma com algumas mudanças, como trouxe o Fred Gomes, que está de folga, mas apurou muito bem esse time do Flamengo. Então, Camila, vou até pegar a colinha aqui para explicar um pouquinho o que vai acontecer. Nessa atividade de hoje, o Tite indicou o Flamengo com algumas alterações. O Flamengo, ao que tudo indica, né, vai a campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. No meio-campo, para frente, Alan, Dela Cruz, Lohan, Everton Cebolinha, Gerson e Pedro. Agora eu vou detalhar um pouquinho. O Arrascaeta, ele está voltando de lesão, então ele não é presença garantida nessa partida. Ele vai passar por uma reavaliação no próprio sábado para ver se vai ter condições de jogo. Se o Arrascaeta tiver condições de jogo, o uruguaio vai ser titular na sua posição normal. Se o Arrascaeta não tiver condições de jogo, a opção do Tite vai ser o Lohan atuando como meia. Dessa forma, quando o Lohan atuar como meia, o Gerson vai atuar como ponta direita, o Everton Cebolinha naturalmente na ponta esquerda e o Pedro como centroavante ali nesse esquema do Tite. E só para pontuar também, Camila, você tem o retorno do Varela e do Ayrton Lucas, né? O técnico Tite fez essa alteração também na lateral. Pulgar ainda não retorna, ele também deve ficar fora da partida contra o Bolívar no meio da semana. E você também tem um desfalque de última hora, que foi o Bruno Henrique. Ele teve uma entorse no pé esquerdo e vai ser tratado, né? Está sendo tratado para esse jogo contra o Bolívar. Para essa partida, no Maracanã, a expectativa é de mais de 50 mil torcedores. E os torcedores que estiveram no Ninho do Urubu fazendo protestos já prometeram também protestos e faixas na arquibancada do Maracanã, Camila. Provavelmente, se essa atuação não for boa, quem estiver no Maracanã vai protestar. Mas em plena sexta-feira, Fred Gomes trabalhando de folga. A máquina, homem. Tá querendo aumento, hein? Tava na praia. Tá querendo aumento. Postou foto na praia hoje. Tava na praia, mas tava trabalhando. Aqui, ó. Letícia, obrigada pelas informações do Flamengo. Até a próxima com a gente aqui no Tá na Área. Obrigada, Camila. Sempre um prazer aparecer. Isso aí, o Fredão estava na praia, mas estava trabalhando também, hein? A pessoa não para ali, ó. As mensagens não param de chegar. E aí, Beto, a gente imaginava, né?
principalmente o retorno do Arrascaeta para o Pulgar para a Libertadores. Essa é uma preocupação contra o Bolívar, já era informação lá do GE. Globo. Agora, depende dessa questão física para o Arrascaeta jogar ou não contra o Corinthians. Mas são novidades no time que mostram, por exemplo, o retorno dos laterais, que a Letícia chamou a atenção. O Gerson, talvez sendo utilizado de novo nessa função como ponta direita. O Lohan ganhando uma chance como meia. Tá tentando fazer mais testes nessa equipe, né? O Tite, o que resta pro Tite é mexer no time, né? Porque tem que fazer ali modificações, observar quem tá respondendo bem e botar... Acho que a questão do Lohan é essa. Quando foi chamado, contribuiu mais do que atrapalhou ali, mesmo sendo garoto, mostrou muito ímpeto. E era uma situação que já tinha muita gente cobrando, né? Você não tem um meia no grupo, mesmo sendo muito novo, mas o Tite lançou em jogos da Libertadores. Para que você vai mexer tanto no restante do meio-campo, adiantando o De La Cruz para a função que é do Arrascaeta, que você mexe muito no que ele pode oferecer para o time, aí você traz o Gerson para cá, que não está dando dinâmica para esse meio-campo, de repente. Então, eu acho mais simples, acho que o Tite vai por esse caminho. Bota o garoto na função. Não tem o Arrascaeta? Eu tenho esse garoto aqui, é um 10, é um meia. Você coloca o garoto lá naquela função, até estava esperando que ele barrasse o Gerson, mas tirando o Gerson dali, colocando aberto pela direita, ele já fez isso ano passado com o Gerson, durante os jogos, né? Primeiro tempo contra o Bragantino também, antes da substituição do Igor Jesus. Ele não foi bem, né, no primeiro tempo dessa forma. Então acho que no ano passado o Gerson até fez alguns bons jogos durante o jogo, sendo deslocado para lá, do que esse ano. Tem a questão que o Gerson ficou fora por questão renal, um negócio complicado, enfim, dá esse desconto, mas o Gerson não está bem. E o time, desde que o Gerson entrou pro time por desfalques, o time baixou muita intensidade, baixou demais. Então eu acho que o Tite estava no caminho de eu vou mexer, voltar os laterais e observar como é que vai desempenhar principalmente o menino, né? Jogando contra o Corinthians, se de fato ele for titular. Agora, pensando pro Bolívar, aí o Flamengo tem que se mobilizar, porque o resultado de amanhã no Corinthians, ele vai carregar esse resultado em motivação, todo mundo mobilizado pro jogo ou não. Então é muito importante, é quase que casado o jogo. Né? É mais um desfalque de última hora, né? O Bruno Henrique, que a Letícia chamou a atenção com o entorse, mas ao mesmo tempo que faz o simples, digamos, né? Reduzindo muito, porque não é nada simples, mas colocar um meia ali na função para manter o De La Cruz como segundo homem, ele desloca o Gerson para uma função que não é de um ponta, né? O Gerson faz um meia, talvez, que corte para dentro. Não é um ponta de característica. É uma outra alternativa que o Tite testa. E aí, não sei, Beto falou, tem que testar. Às vezes eu fico pensando, não tem que insistir mais também em algumas formações? Assim, a sensação... Até na formação com 2 pontas. São pontas mesmo, enfim. Não... A sensação recente, assim, dos últimos 3, 4 jogos, é que o Tite perdeu confiança naquilo que ele tinha convicção no início do ano. Isso é um péssimo sinal, porque ele é o comandante do time, ele que treina, ele que tem as convicções que estavam sendo colocadas em prática de uma forma boa pelos jogadores. Mas o Flamengo estava atropelando todo o jogo? Não estava, mas tinha um desempenho ali linear, um desempenho sólido, seguro, muito distante desse Flamengo que a gente viu mais recentemente. Né? E aí tem outro problema, o Gerson na ponta direita significa que é um jogador que vai receber a bola aberto ou não e vai sempre trazer para dentro. Isso pede que você tenha um lateral que dê profundidade. O Varela não é esse lateral. O Wesley é esse lateral, mas não está nada bem também. E aí, esses jogadores que não estão bem, Luiz Araújo, Wesley, Gerson, que teve problema renal, como o Betão citou, alguns outros que eram de produção, é impossível não ter a ver com a parte coletiva. Em algum momento, aquilo que vinha funcionando no Flamengo deixou de funcionar. E a comissão técnica e os jogadores não estão conseguindo retomar esse caminho. É bem preocupante, assim. A gente olha os últimos jogos do Flamengo, o tipo de gol que o Flamengo tem levado. 3 gols de bola parada seguidas, 2 gols com a frente da área desprotegida. Sabe, são coisas assim que são de times que não são bem treinados. E eu tenho certeza que a comissão técnica e os jogadores têm potencial para apresentar mais do que isso. O Coutinho falou um negócio que me chamou bastante atenção. Parece que o Tite perdeu a convicção nas suas escolhas, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, porque o Tite, ele muda para esse sistema de jogo durante o período para a Copa de 2018, depois daquele amistoso contra a Inglaterra, que todo mundo já fala sobre isso, e ele não é posto à prova com esse novo sistema de jogo. Então, ele não tem as respostas para conseguir criar coisas diferentes nesse sistema de jogo. Ele foi um técnico acima da média
quando ele dirigiu o Corinthians, campeão do mundo, quando ele, no primeiro ciclo da seleção brasileira, até o empate, que ele passou atropelando todas as seleções de cenário sul-americano. E ali ele era um técnico acima da média porque ele sabia como resolver as questões do jogo, porque ele tinha montado aquilo. Quando ele muda o esquema tático, ele acaba perdendo, ele não é posto à prova com esse novo esquema e ele não tem as respostas para criar as situações, para resolver as situações no setor ofensivo do Flamengo, principalmente. Mas a gente está discutindo muito a questão do sistema ofensivo e é onde o Tite, de fato, tem mexido muito. Mas algo me chama a atenção, porque isso já aconteceu na última temporada. Ele nem começou tão bem em 2024, mas o Pulgar fazia muita falta ao time na última temporada quando não jogava. E, de novo, me parece porque o Alan tem recebido muitas críticas. Muito mal. Muito do meio-campo, dessas mudanças no meio-campo, vem em função de Alan e De La Cruz não serem, e aí o De La Cruz por outras funções, a dupla de zaga, a dupla de volante que protege também do sistema defensivo. Você foi perfeita, porque eu também venho observando isso, né? É uma questão de uma baixa técnica generalizada, que o Tite está dizendo, é bem provável porque o coletivo ruiu, mas quando você... Não vou nem dizer o Arrasca, que não estava bem, né? O Arrasca vinha de 8 jogos, que não estava participando de gol. Mas o Pulgar, que já teve até em melhor fase no ano passado, mas é um cara muito importante. O Flamengo não tem um outro jogador. A gente vai lembrar que nessa temporada, o Igor Jesus começou entrando e agradando como reserva do Pulgar. No jogo do Milionários, ele joga muito mal. De lá pra cá, ele tem oscilado muito. E aí Quando o grau de exigência sobe. Sobe. É o garoto. Não tá pronto ainda. Exatamente. O Marcelijan tinha dado uma declaração lá atrás que fez um trabalho específico de recuperação com o Alan. A gente observou nesse período que o Igor Jesus estava ganhando campo, que o Alan entrava no segundo tempo. E aí, quando o garoto cai de rendimento, opa, vamos lançar o Alan, que é experiente e tudo mais. E não tá dando conta. No Galo, ele construía jogo de trás. Construía jogo, marcava, ganhava a primeira e segunda bola. Não tá fazendo. Assim, falta confiança, falta sequência. Mas aí, assim, é difícil dizer até que ponto é algo do jogador. Sim. Porque o Alan não joga bem desde que chegou ao Flamengo. A verdade é essa, ele não teve uma sequência de 2 ou 3 boas atuações. E amanhã, às 4 horas da tarde, tem pela frente o Corinthians, do Antônio Oliveira, que vem tentando se recuperar também na temporada. Em meio, no caso do Corinthians, as polêmicas são fora de campo, né? Se no Flamengo a crise vem de dentro do campo para fora, no Corinthians a crise vinha sempre do lado de fora para dentro, mas agora parece que o Antônio Oliveira está conseguindo pelo menos alguns resultados que dão um pouquinho mais de tranquilidade. Falar da escalação do Flamengo para pegar o Corinthians e tem mais um erro do técnico Tite à vista. Pois é, o Arrascaeta, ele treinou normalmente hoje, tá? Com os demais jogadores, mas a escalação como titular ainda não está definida, depende da evolução clínica dele. Ele vai ser reavaliado amanhã para saber se ele inicia o jogo, fica apenas no banco de reservas, beleza. Caso ele não inicie o jogo, o seu substituto será o Lohan, até aí tudo bem. Mas o Tite vai insistir no 4-3-3 e vai colocar o Gerson aberto pela direita. O que o Gerson está jogando para ser mantido no time titular, Tite? Não tem um jogador que se chama Bruno Henrique. Inclusive, o Flamengo acabou de divulgar que o Bruno Henrique não foi relacionado para pegar o Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. Beleza, não tem o Bruno Henrique. Coloca o Luiz Araújo na ponta direita. Que insistência é essa no Gerson? Por que tem que manter o Gerson no time, Tite? E você que ainda não sabe, que não viu nas outras redes sociais, @VeneCasagrande, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram e @VeneCasagrande7, TikTok, o time do Flamengo que treinou foi Rossi, Varela, Varela de volta, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o volante Alan, De La Cruz fazendo a função de segundo volante, Lohan ou Arrascaeta, Gerson aberto pela ponta direita, é isso mesmo, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro centralizado. Aí eu falo, como eu vou defender o Tite? Ele insiste no esquema que não está dando certo, que é o 4-3-3, e além disso, ele insiste em um jogador que não está jogando absolutamente nada, que é o Gerson, como titular e até o fim dos jogos. Como eu vou defender o Tite? Não tem como. Alô, Tite, me ajuda a te ajudar. Valeu, galera! É isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí falando um pouquinho sobre a escalação do Flamengo, que vai enfrentar o Corinthians aí
no Maracanã, um jogo em casa, né? O Flamengo vencendo aí, pode se manter líder do campeonato, né? Claro, visando os outros times que acabar perdendo aí o Flamengo continua a liderança, mas precisa que outros times aí não pontuem. E a escalação do Flamengo para esse jogo está da seguinte forma: goleiro Rossi, né? Zagueiro Fabrício Bruno e Léo Pereira. Laterais: Ayrton Lucas, Varela. Meio: De La Cruz, Lohan e Alan, né? E agora no ataque: Cebolinha, Pedro e Gesso, né? Esse Gesso aí na ponta aí, sei não. Mais uma vez, Tite inventando aí, sendo que tem um jogador que faz essa posição muito bem, que é a questão do Luiz Araújo, né? Ele toma umas decisões meio complicadas, mas na marcação ele é superior ao Gesso. O Gesso, ele é muito devagar na transição com a bola, ele sempre quer segurar a bola, sempre joga a bola para trás, não cria jogadas, não dá passes assim, efetivo, quebrando linha. Ele é um jogador que ultimamente está mais prejudicando o Flamengo do que ajudando, né? Ele pode até melhorar nesse jogo e jogar bem, mas as últimas partidas de Gerson, né, não vem mostrando isso, né? A tendência é não jogar bem, mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, futebol, ele pode jogar muito bem nessa posição aí e render. Mas nossa esperança aqui é sempre que dê certo, né? Mas com os últimos jogos de Gerson, a gente não tem uma boa perspectiva, né? A gente sempre acha que não vai conseguir jogar bem porque ele não tá bem. Mas é isso, vamos torcer pelo Flamengo, o Flamengo vencer esse jogo aí, né? E deslanchar aí, virar a chave e Tite conseguir comandar esse time aí e poder vencer outros campeonatos, né? Porque se perder pro Corinthians, adeus Tite. Tite é demitido do Flamengo. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.